Boa noite, sejam bem-vindos. Eu sou Ana Flores e aqui eu falo tudo sobre os florais de Bach. Eu ensino pessoas comuns como você a utilizarem os florais em casa com a sua família, com seus filhos, com seus amigos, de uma maneira simples e prática, como foi preconizado por Edward Bach, o criador desse sistema. E o tema de hoje será sobre a depressão e os florais de Bach. Quantas pessoas que você conhece que já tiveram ou que estão em depressão? Ou talvez até você que está me assistindo. Boa noite, sejam bem-vindos. Espero que estejam com papel e caneta em mãos, porque eu vou falar de bastante essências florais hoje. Vão ser em torno de 12 essências florais, para que vocês entendam como que será o emprego delas nas emoções que podem estar levando essa pessoa a desenvolver então a depressão na vida dela, né? Existe, claro, as depressões de fundo já orgânico, né? Que se trata do quê? Daquelas depressões que existe realmente uma alteração na química dos neurotransmissores e a pessoa passa realmente a ter mais dificuldade em ter as sensações de prazer, de bem-estar e de felicidade. Mas o número cada vez maior é das depressões reativas, né? Aquela depressão que ela se desenvolve como maneira de reagirmos às situações das nossas vidas. Este tipo de depressão é o que mais aumenta nos dias de hoje, quando as pessoas elas percebem que elas estão sem esperança na vida, que elas estão dando, né, todo desistindo seria a palavra certa, né? Desistindo da sua vida e de lutar pela sua vida devido às circunstâncias em que se encontram. E claro, é compreensível, porém nós precisamos desenvolver maneiras de reagir positivamente para que você consiga resgatar a tua felicidade pela tua vida, o teu prazer pela tua vida de uma maneira saudável e melhor ainda, de uma maneira que você conheça as tuas emoções, os teus sentimentos, que você saiba dar nome àquilo tudo que tu vens sentindo, mas de maneira que não contribui para a tua vida, de maneira que te faz desistir, de maneira que te faz não ser feliz, não estar se sentindo completo. Bom, eu também costumo sempre falar, gente, que quando você sente um vazio na tua vida, que você procura estar completando com outros artifícios, às vezes as pessoas acabam bebendo demais, as pessoas acabam fumando demais ou até mesmo utilizando drogas ilícitas para sentir mais prazer na vida, para sentir mais êxtase, para sentir mais adrenalina, até mesmo aquelas pessoas que praticam muitos esportes de alto risco. Então são pessoas que, se não fizerem isso, normalmente elas se pegam depressivas, se pegam melancólicas. Então é necessário a gente realmente olhar para dentro. Não é uma tarefa fácil. Eu não vou dizer que 100% não é doloroso, pode sim ser doloroso, mas olhar para dentro é necessário para a tua cura. É necessário para que você compreenda o que te leva a ficar triste, para que você compreenda o que é que te leva a ter as crises de depressão, as depressões recorrentes. Você precisa olhar para dentro. Buscarmos somente, por exemplo, em remédios
alopáticos, né? Não vai ser uma solução definitiva, não vai estar curando da raiz. Não descarto o uso de maneira alguma. Em vários casos é necessário e se faz muito eficaz. Mas essa parte de você olhar para dentro de si e procurar trabalhar a situação, trabalhar aquilo que te levou a cair em depressão ou a perder a esperança na tua vida, realmente em algum momento vai ter que acontecer. Pode ser que hoje você não se sinta pronto e você procrastine e coloque isso para frente. Mas o momento vai chegar. Em algum momento você vai precisar fazer isso se você escolher a cura, né? Se você escolher se entregar, o que não é instintivo do ser humano, então realmente você não vai fazer essa busca. Mas eu tenho fé que se você está assistindo, você quer essa cura. Você quer esse autoconhecimento, você quer compreender. Boa noite para quem está entrando, seja bem-vindo. Oi, Rosê. Então, como eu disse, são muitas essências hoje. Lembrando que você vai anotar aquela que você se identificar. Então, cada essência floral, ela possui uma indicação para uma emoção, para um comportamento, para um sentimento que se expressa na tua vida de maneira negativa, tá? E aí a gente vai estar trazendo as qualidades dessa flor para que ela transforme esse teu sentimento, essa tua emoção negativa em uma qualidade positiva. Na medicina chinesa, nós falamos muito de Yin e do Yang, né? Que sempre tem os opostos. E as flores, elas fazem isso com as nossas emoções negativas. Elas trazem o oposto, a qualidade daquele sentimento, para que você reencontre a tua cura de dentro para fora e não de fora para dentro, né? Bom, eu falei para vocês ali antes sobre a questão das pessoas que elas acabam procurando muito em bebida, em cigarro ou até mesmo em drogas, um prazer extra na vida, né? Isso acaba se tornando um vício, isso acaba tirando dela o potencial de ser livre, de não precisar de artifícios para encobrir aquelas emoções com as quais ela não sabe lidar. Isso é muito normal nas pessoas que têm dificuldade em lidar com as suas emoções. Existe uma essência floral que ela é indicada para as pessoas que têm dificuldade em lidar com as suas emoções e os seus sentimentos. Normalmente são pessoas que sempre estão mascarando as sensações desagradáveis que estão sentindo, aqueles sentimentos mais de tristeza, de aborrecimento. Então é aquela pessoa que ela sempre vai se mostrar para você de uma maneira muito feliz, de uma maneira super sempre bem com a vida. E você, quando acontece alguma coisa com essa pessoa, nem passaria na sua cabeça que ela estava passando por um problema, que ela estava triste ou que ela estava em depressão, tá? Boa noite, pessoal. Justamente porque é uma pessoa que mascara muito, ela tem essa dificuldade em lidar e aceitar as emoções que ela sente. Então, existe uma essência floral que se chama agrimony, tá? Utilizem com muito cuidado essa essência. Por quê? Se a pessoa ela tem dificuldade em lidar com as emoções, para ela pode ser um pouquinho mais doloroso, tá? Pode ser um pouquinho mais desafiador ela começar esse trabalho de percepção e de autoconhecimento daquelas emoções que ela estava tentando esconder para todo mundo, tá? Mas por que é preciso? Boa noite, Cacá, boa noite, Ione. Por que é preciso, gente? Porque não dá
para a gente ficar a vida inteira escondendo as nossas emoções dos outros. Isso cria uma armadura muito espessa na tua vida, muito espessa, muito forte, e acaba fazendo com que você vá procurar cada vez mais artifícios fora para tentar se sentir bem com o que está acontecendo ali dentro, tá? Essa essência floral do agrímone, como eu falei para vocês, ela vai trazer essa qualidade de desenvolver uma alegria verdadeira, né? Já que essa pessoa sempre tenta dar a impressão para todo mundo que ela tá sempre super bem, ela normalmente vai ser aquela pessoa que sempre tá sorrindo, nunca conta dos seus problemas, e ela tem uma tortura mental e emocional muito grande mesmo, difícil de lidar. Pode ser uma pessoa que sofra de insônia também, além da depressão. E também é aquela pessoa que às vezes ela, infelizmente, né, se suicida e ninguém entende por quê, porque ela sempre se mostrava tão bem, ela sempre estava tão bem com a vida, mas ela não dividia os problemas dela com ninguém. Era uma tortura emocional tão grande que às vezes leva a pessoa a fazer um ato desses. Então o agrímone, gente, ele vai desenvolver uma alegria verdadeira dentro da pessoa. Utilizar essa máscara, né, que ela acaba sendo um artifício negativo, se torna, né, parte da personalidade daquela pessoa. Então o agrímone, ele utiliza essa máscara para desenvolver de fato uma alegria verdadeira na pessoa, aliviando aquela angústia, aliviando aquela tortura mental e aquela tortura emocional, tá? Portanto, é uma pessoa que, utilizando a essência floral do agrímone, você vai perceber algumas emoções e alguns comportamentos novos numa pessoa dessa, porque de fato, como ela era o palhaço da turma, o engraçado da turma, que sempre tá tudo tão bem, ela vai começar a aceitar algumas emoções e ao longo do tratamento ela vai se expressar com mais sinceridade, com mais verdade, e isso não é problema algum. Ela vai se tornar normal e eu digo assim, normal no âmbito de não precisar usar máscaras, né? Todo mundo tem seu dia ruim, todo mundo tem seu dia bom. E tá tudo certo, porque somos seres humanos. Ok. Então o agrímone é utilizado com esse tipo de personalidade, tá, gente? Que sempre precisa dar a impressão para os outros que está tudo bem, mas por dentro a pessoa está muito atormentada, muito desesperada, muito angustiada. E mais uma coisa também para falar deste floral, normalmente é o ansiolítico do sistema de floral de Bach, porque pessoas ansiosas costumam também estar utilizando esses tipos de máscaras, né? Porque elas estão muito preocupadas com coisas que elas não compartilham com ninguém, tá? Não que toda pessoa ansiosa vai usar, combinado? É se você percebe que você tem esse tipo de comportamento, esse tipo de personalidade, né? De mascarar suas emoções e sempre dar a impressão para todo mundo que tá tudo super bem. Sinônimo de que a pessoa ela não quer entrar em contato com as emoções. Utilize com cuidado, porque se você não quer entrar em contato com as emoções, vá com calma. Utilize no momento certo. Próxima essência floral, gente. Estamos falando sobre casos de depressão, tá? Então hoje eu estou trazendo para vocês essências florais para personalidades e comportamentos que são comuns nas pessoas que têm depressão, tá? Lembrando que floral não vai mudar a tua situação, vai mudar a forma como você reage àquela situação que está trazendo tristeza na tua vida, tá?
Holly, gente. Holly eu sempre conto para vocês que é o floral de abertura do coração, correto? É o floral que ele é utilizado para aqueles casos de raiva, de ódio, de ciúmes, de sentimentos mais destrutivos, correto? Agora, por que a gente pode estar utilizando o Holly em casos de depressão? Utilizamos o Holly principalmente para aqueles casos em que a pessoa ela se apegou a um sentimento de vingança, a um sentimento de realmente ser consumida, né, pelo ódio de alguma situação. E aí, gente, realmente precisa estar tratando essa emoção. Porque mesmo que ela se vingue da pessoa e tudo mais, nada vai preencher essa emoção, né? É preciso realmente transmutar ela para a qualidade positiva. O Holly, ele realmente é utilizado quando a pessoa tem aquele ódio latente, né? Que você percebe que vem lá das vísceras. A pessoa já fala daquilo com muita latência, com muita potência. Oi, Pri, boa noite. Gente, eu até esqueci de dar o parabéns para todas as mulheres. Então é isso mesmo, gente. Parabéns, me perdoem pelo esquecimento. Eu já entro aqui com a cabeça a mil, assim, querendo falar dos florais. Mas é um dia que precisa ainda ser relembrado todos os anos, porque nós precisamos ainda lutar pelos direitos iguais, né, gente? Precisa. Por isso que ele precisa realmente ser relembrado ano após ano até nós conquistarmos, né, essa igualdade e não precisarmos mais provar que somos tão boas quanto os homens. Continuando então, o Holly, gente, o Holly então para aquelas emoções mais destrutivas, mais vingativas, mais de raiva, mais de ódio, que sim, levam muitas pessoas à depressão. Depressão por não conseguirem se vingar, depressão por aquilo que fizeram com ela. Então o Holly, ele traz mesmo esse amor incondicional, ele torna as pessoas mais amáveis, ele dá uma tratada naquela ferida que ficou aberta, ele vai tratando aquela ferida que ela infeccionou e que por qualquer descuido ela já está ali latente novamente, né? Assim é a emoção do ódio, como é uma emoção muito forte, né? Assim como o amor é muito forte, o ódio também é muito forte. Então, utilizando uma essência floral que utiliza toda essa força energética do ódio para transmutar ele para a força energética do amor, aí nós vamos estar então curando essa depressão dessa pessoa. É claro, gente, não é da noite pro dia. O que é que levou essa pessoa a ter tanto ódio? Tudo isso a gente precisa estar levando em consideração. A história dessa pessoa a gente precisa estar levando em consideração. Então, digamos que essa pessoa também ela se culpa por alguma coisa que aconteceu. Vou dar um exemplo. Perdeu um filho, uma filha em um acidente. Filho foi sequestrado. Exemplos fortes, né, gente? Mas nós estamos falando de depressão e depressão não é leve. Então, essa pessoa ela pode se culpar, ela pode ter muito raiva do que aconteceu, então a gente consegue utilizar o Holly e ela pode querer se vingar, né? E ela pode ter culpa, concordam comigo? Pode se culpar pelo que aconteceu, se responsabilizar por uma fatalidade
a qual não estava sob o controle dela. Isso acontece. Muitas pessoas que caem em depressão se culpam por alguma situação que passaram na vida. Ainda mais quando for algo que acontece com os filhos, não é mesmo? Nossa, com certeza. Mas aí é que está. Se não passa essa culpa, se a pessoa se deixa consumir por essa culpa, temos uma essência floral que vai ajudar, tá? E se chama Pine, tá? O Pine é uma flor muito indicada, então, para quando a pessoa ela se sente culpada por alguma coisa. Normalmente ela se desculpa com muita recorrência, né? Então, por qualquer coisinha ela já tá se desculpando, já vem isso na personalidade dela. E ela sente que ela não é merecedora de felicidade. Ela cai em depressão porque se culpa, não se sente merecedora de ser feliz pelas fatalidades que aconteceram na vida dela. E dessa maneira, ela precisa de um tratamento. Caso contrário, ribanceira abaixo, né? E o Pine, como que vai poder estar ajudando, gente? O Pine, ele traz a consciência, o autoconhecimento de você se responsabilizar de maneira mais realista, tá? De forma realista, para que você consiga seguir em frente, né? E se sentir novamente merecedor de felicidade, tá? O Pine, ele é tão utilizado, então, para esses sentimentos de culpa, talvez por alguma situação que a pessoa tenha passado e ela então está em depressão, ou para aquela pessoa que você percebe que ela não se sente mesmo merecedora das coisas e ela vive se desculpando em momentos que não deveria se desculpar. Então, o que é que ela carrega ali dentro dela que ela se sente culpada, que a todo momento se desculpa, tá? Então, nesses pequenos detalhes você vai percebendo se a essência cabe a você ou não, tá? E aí, uma pessoa também, vamos entrando aí mais ou menos nesses exemplos que eu dei. Se a pessoa, ela vivenciou um choque, um trauma na vida dela e também se consumiu com aquilo, deixou aquilo tomar conta dos dias dela, dele, e não tem então mais sossego, não tem mais paz, fica revivendo demais aquele choque, aquele trauma. Então, cabe aí o exemplo que eu dei, por exemplo, né, das fatalidades que acontecem nas famílias, de perdas de filhos, luto, gente. O luto é um trauma com o qual ainda nós não aprendemos a lidar com mais leveza, né? Continua sendo pesado a separação de pessoas que a gente ama. Então, o luto é uma coisa, o divórcio também é outro. O divórcio leva muitas pessoas à depressão também. E aí a gente está aí no Dia Internacional da Mulher, né? Quantas mulheres também não entram em depressão após um divórcio por causa de questões financeiras, porque a gente ainda não tem a igualdade, né, salarial. Quantas mulheres não entram em depressão também porque a questão de ter um filho se torna um empecilho nas empresas. É por isso que a gente luta, né, gente? Mas ok, voltando lá. Essência floral para os traumas e os choques da vida. Chama-se Star of Bethlehem, né? O Star of Bethlehem é a essência para te trazer consolo, tá? Ela vai neutralizar os efeitos desse trauma. Você não vai esquecer, mas com o uso do Star você vai neutralizar
os efeitos negativos que esse trauma traz à tona para você, tá? Ele vai aliviar a dor, a tristeza, né? A tristeza tem uma dor física. A pessoa que já teve depressão profunda, entrou em depressão, tem depressão recorrente, ela sabe que a tristeza dói. Dói tanto que muitas pessoas cometem suicídio, né? Para tentar se livrar daquela dor. Mas não é preciso, gente. A gente precisa resgatar uma força lá do fundo para você tomar as rédeas da tua vida de novo. E o floral ajuda muito nos casos de depressão. Então, se você passou por um choque, por um trauma na sua vida, tanto físico quanto emocional, tá? Eu me acidentei, fiquei muito tempo em coma e quando eu acordei, então, eu não sentia mais prazer pela vida, etc e tal. Esse é um tipo de trauma físico que deixou sequelas emocionais, né? O Star of Bethlehem é muito bem indicado para isso também, tá? Então, acidentes, traumas físicos de abuso, tá? Isso tudo é tratado com o Star of Bethlehem, ok? E aí você também precisa avaliar quais outras emoções você sente quando fala sobre esse assunto. Porque daí a gente vai em busca das outras essências florais que trabalham também o que você sente. Ok. Star of Bethlehem falamos, né? Eu tô aqui falando tanto, né, do pessoal que se suicida e tal. Eu até nem coloquei aqui, mas é que são tantas opções de florais nos casos de depressão, gente, que se eu falar de 15 aqui, tem pessoas que vão querer usar as 15, tá? E não é assim. Eu sempre sugiro e oriento que você inicie com 4, 5 essências, tá? Não mais do que isso, porque você vai estar mexendo com as suas emoções, você vai sim sentir os benefícios, você vai sentir a tua vida mudando ao longo do tratamento, mas a gente está mexendo nas tuas armaduras, né? Então, para não ficar muito agressivo, para não se tornar um tratamento doloroso, vamos começar aos poucos, porque como o tratamento floral ele é de 6 meses em diante, você vai ter bastante tempo para estar trocando uma essência se você achou que não se sentiu tão bem quanto deveria. Aí dá para trocar a essência, tá bom? Tá, eu falei então da questão das pessoas que se suicidam, né? Tem floral que ajuda muito no autocontrole das pessoas que têm esses pensamentos. Se pega, como é que se fala? Projetando, se pega organizando e calculando o seu suicídio, né? Então, se você percebe que isso passa muito na sua cabeça, ou até mesmo você já teve tentativas, a essência floral que se chama Cherry Plum, ela traz esse controle físico para que você não cometa o ato, tá? Não adianta só tomar na hora que a pessoa está querendo colocar coisa em prática, não. A gente inicia tomando junto ele na tua fórmula para que você resgate esse controle físico das emoções que te levam a querer cometer atos destrutivos, atos que te machuquem fisicamente. Então também para as pessoas que sofrem de depressão, que se mutilam, é o Cherry Plum que nós vamos estar utilizando, tá? Ele é indicado para as pessoas que são levadas a explosões emocionais, né? E então as pessoas que perdem o controle físico e ou batem nas pessoas, ou se batem, ou se suicidam, ou pensam em se suicidar, tá? Depois que se suicida não adianta mais tomar floral, né, gente? Portanto, tem que tomar antes. Passa isso na tua cabeça, tem que tomar, tá?
Vamos para o próximo. E se você já desistiu de tudo? E se você pensa que não tem mais saída para a tua situação, para o teu problema, você realmente diz que não tem mais jeito, que está fadado ao desânimo e desiste de lutar totalmente. Então, essas situações podem acontecer com uma pessoa que desenvolveu uma doença muito grave e ela já tentou diversos tratamentos e ela se sente desesperada, desesperançosa e muitas vezes então desiste de lutar, tem medo do sofrimento que pode ser daqui para frente, tá? E acredita que não haverá uma mudança positiva na vida dela. Tem uma essência que se chama Gorse, tá? E o Gorse, ele é sempre utilizado quando a pessoa desistiu, tá? O floral, ele vai trazer esperança de novo e otimismo, né? Para olhar as coisas com mais positividade, ter fé de que pode haver uma mudança radical na vida dela e que a situação pode mudar para que ela tenha forças para lutar novamente e reencontrar e restabelecer a felicidade na vida dela, tá bom? Gorse para quando a pessoa desiste de lutar, tá certo? Pessoal aí nomeando, é isso aí, pessoal. Obrigada, viu? Compartilhem, porque estamos repletos de pessoas no Brasil e no mundo precisando de ajuda em sua depressão. Falamos então do Gorse. Então, aquela pessoa que acha que o floral não vai dar uma virada na vida dela, aquela pessoa que acha que o floral não vai funcionar, podemos usar o Gorse, porque ela já demonstrou que ela desistiu de lutar, ela não quer tentar, tá? E o Star of Bethlehem também ajuda muito para as pessoas resistentes ao tratamento, porque ele fará a troca energética, as mudanças energéticas necessárias para estar transformando essas emoções. Fica a dica aí, tá? Próxima essência floral. Nossa, gente, tem muito ainda, tá? Vocês fiquem aí, porque, como eu disse, o que levou a pessoa à depressão pode ser infinitas coisas. Então, aqui eu selecionei várias situações para vocês, tá? Willow. O Willow é aquela essência floral da pessoa que se sente injustiçada pela vida. Às vezes aconteceu um revés, uma fatalidade, uma injustiça mesmo, ou uma situação na vida dela tão ruim que ela se agarra naquela situação e aquilo passa a ser o problema de todo o restante do que acontece na vida dela. Ela perde o controle de ser a protagonista na vida dela e aquele problema é que passa a ser o controlador, né, do destino dela. Normalmente a pessoa que precisa do Willow, ela vai sendo consumida por uma amargura, por um ressentimento, por uma mágoa muito grande e ela remói, ela tem dificuldade em perdoar. O Holly também tem muita dificuldade de perdoar, tá, gente? Por isso aquele sentimento de vingança. E a pessoa que precisa do Willow, ela se torna muito
Reclamona é uma palavra feia? É, mas acontece e muito. Tem muitas pessoas que elas viciam em reclamar, tá? E as pessoas que estão em depressão têm uma parcela muito grande que já não vê mais, né, a vida com otimismo, sempre está pessimista e entra nesse ciclo vicioso de reclamar. Quem aí já não viu aquela frase que o reclamar é você estar clamando, reclamando novamente por algo que você não quer na sua vida, né? E como eu sempre digo, o que a gente pensa, aquilo se constrói na nossa realidade. Aquilo lá é só o início do que você está querendo para sua vida. Então, o ciclo vicioso do reclamar, ele precisa ser quebrado. Então, se a pessoa ela está em depressão e ela sempre está reclamando de uma situação da vida dela, gente, ela está pessimista, ela está amarga, ela não fica feliz com a felicidade dos outros, ela até mesmo se torna invejosa, é o Willow que ela vai precisar estar tomando, tá bom? Então o Willow ele vai estar trazendo essa visão, né, mais positiva e otimista, compreendendo que nós somos responsáveis pela nossa felicidade, ou seja, nos tornando os protagonistas da nossa vida. Isso cabe muito com o Dia da Mulher, né, gente? A mulher precisa ser protagonista da vida dela, né? E por isso sim, ela precisa correr atrás dos direitos dela, como trabalhar, como ter direito a fazer as coisas que ela quer, da maneira como ela quer ser respeitada, ok? E para aquelas pessoas que sentem que chegaram no seu limite e elas já não conseguem mais também ver uma saída para o sofrimento dela, mas ela ainda está no limite, tá? Ela ainda não se entregou, ela ainda não desistiu. O Gorse, ele desistiu, tá? Essa essência floral que eu vou falar agora, a pessoa percebeu que ela está no limite. Ela não percebe mais saída, não desistiu, mas percebe que está ali no limitezinho dela. E apesar de que ela não vê a luz no final do túnel, ela busca entender o porquê do sofrimento dela. Que essência floral é essa? É o Sweet Chestnut. Falo bastante dele, porque ele é muito indicado para os casos de angústia, tá? Quando a pessoa tem aquele aperto no peito, quando ela se sente um pouco desesperada e angustiada, mas ela ela procura alguma coisa que dê um start e ela reinicie a luta dela, tá? O Sweet Chestnut, ele é conhecido como o floral da fênix, né? Então, para aquela pessoa que ela já passou por tudo e de repente ela ressurge das cinzas, é o Sweet Chestnut que nós utilizamos, ok? Ele é aquele floralzinho, então, que vai te trazer a luz no final do túnel, ele ajuda a eliminar a tristeza e vai fazer com que você encare a situação com mais leveza, com mais otimismo e com mais fé de que tudo dará certo, tá? Vou dar um exemplo, eu adoro dar um exemplo porque assim vocês compreendem melhor. O Sweet Chestnut, eu vejo assim, quando eu imagino a pessoa que precisa dele, é aquela pessoa que tá muito angustiada e ela chora desesperadamente. Ela tá no limite dela mesmo. Você percebe aquele desespero no choro,
Você percebe que ela quer uma ajuda, tá? Então, o Sweet Chestnut é mais ou menos essa visão que eu tenho, tá? Ok. E se o teu caso for porque você vive revivendo alguma lembrança do passado, o teu passado se tornou a tua moradia, você já não tem mais interesse pelo presente, o aqui e agora, porque as lembranças que você tem do teu passado, elas são muito mais acalentadoras, elas são muito mais prazerosas, você gosta de falar sobre o passado, toda hora que você conversa é sobre aquelas lembranças do passado tão gostosas, tão bom, se você pudesse você voltava no tempo. Pessoas em depressão, normalmente idosos, apresentam muito essa característica, tá? Não tem interesse mais nenhum no presente e querem ficar revivendo o passado. A essência floral para estes casos se chama Honeysuckle. Então, se você convive com algum idoso ou se você passa por essa situação de ficar revivendo alguma memória boa ou alguma memória ruim que aconteceu lá no passado, você se aprisionou naquilo, você pode estar tomando Honeysuckle. Eu peço que você anote da maneira como você me ouve falar, porque lá no final, quando você lê na lista que eu vou deixar, você vai saber que é. Porque quando você lê a palavrinha, você vai assimilar que é essa que você anotou, tá? Então, o Honeysuckle, ele vai trazer essa habilidade para você viver no presente, usando as lembranças do passado como lições para o aqui e para o agora, ok? Agora, se você já tem tudo na vida que você queria, você já realizou os teus sonhos, você não tem problemas financeiros, você está com a sua família já estruturada, já estão todos encaminhados e você se sente insatisfeito e perdido com o que você faz hoje da vida e aquilo está te levando à melancolia, aquilo está te levando à tristeza, à depressão, porque não tem nada que você realmente se sinta realizado fazendo, tá? Quando uma pessoa ela precisa de um direcionamento para que ela encontre aquele potencial da essência dela, que faz com que ela se sinta feliz, satisfeita e realizada, é o Wild Oat que nós utilizamos, tá? Então o Wild Oat, ele ajuda a dar uma clareada para essa pessoa, para ela resgatar talvez prazeres que ela tinha antes, que hoje ela já não desempenha mais, que ela já não executa mais. Vamos pensar assim, ó, quando você era criança, você tocava algum instrumento ou você praticava algum esporte que te dava muito prazer? E hoje, você pratica, você executa isso, né? O Wild Oat, ele te dá uma direção para você conseguir ver com mais facilidade o que é que vai te trazer realização na tua vida, tanto profissional quanto realmente pessoal, tá? Então, nesse floral está a capacidade de encontrar o nosso próprio caminho, de modo que, por conseguinte, nossos atos tornem-se gratificantes e incentivadores para nós mesmos, tá? É muito comum isso acontecer quando as pessoas se aposentam, né? Elas já trabalharam a vida inteira e só trabalharam. E aí, quando elas se aposentam, elas têm dificuldade em se sentirem satisfeitas com alguma coisa nova, tá? E continuando nesta linha aí da aposentadoria, gente, eu preciso falar daquela essência floral
para os momentos de mudança na nossa vida, para os momentos de transição. Quando você tem fechamento de alguns ciclos e vai haver uma mudança na tua vida, uma mudança na tua rotina, uma mudança de cidade, um divórcio, coisas que mudam a tua vida, a gente precisa estar utilizando o Walnut para ajudar você na adaptação àquela nova realidade. Por quê? Muitas vezes, por esta dificuldade em se adaptar à tua nova condição, à tua nova situação, a pessoa também cai em depressão, né? Então, voltando ali ao meu exemplo, as pessoas que se aposentam, normalmente podem, sim, eu conheço várias, que caem em depressão porque elas acham que não são mais úteis, né? Não encontram mais prazer em atividades, têm dificuldade em encontrar uma atividade. Então, o Walnut, ele vai estar ajudando nessa adaptação. Pessoas que estão se divorciando e já sentem muita tristeza, depressão recorrente, por favor, o Walnut junto na formulazinha, a essência floral, o Walnut, para ajudar na adaptação para esta nova realidade. Pessoa que perdeu alguém que ama, tá de luto, vivia com essa pessoa, era o seu parceiro, etc. Além do Star of Bethlehem, que eu comentei lá no início, o Walnut junto também, porque fechou um ciclo, vai haver mudança na vida dela, tá? Vamos continuar, pessoal, vamos continuar que ainda tem mais. Olha lá, temos mais 3 essências ainda, hein? Vai que é o seu caso, vai que é o que você precisa, tá? E se o teu tipo de depressão é aquele tipo de depressão que você não sabe explicar por quê. Você só se sente triste, mas não tem uma razão exatamente. Não tem uma situação que você consiga dizer que foi aquilo a causa, tá? Então, normalmente é a depressão de origem orgânica, que eu também já falei, que é aquela depressão por questões realmente de disfunção, né, dos neurotransmissores, tá? Então, assim, vai ter que tratar os neurotransmissores com remédios alopáticos? Provavelmente. Mas como a gente não é só corpo orgânico, a gente precisa tratar o corpo energético. E quem é que faz isso? Uma das terapias é o floral de Bach. Por isso, o mustard é o floral. Boa noite, tudo bem? Por isso, gente, o mustard é o floral que ele vai estar sendo utilizado para esse tipo de tristeza. A tristeza que você não sabe dar nome, a tristeza que ela vem, ela fica por alguns dias e da mesma forma como ela veio, ela vai embora. Também costumo dizer que é aquela tristeza das pessoas que precisam de sol para sentirem que o dia vai ser mais feliz, né? Muito comum, então, pessoas que têm esse tipo de personalidade que precisa do sol para o dia ficar bom, para o dia ficar legal, o mustard pode ser utilizado, tá? Ele traz uma alegria, essa flor, ela tem uma memória energética muito forte de raios amarelos, vibrantes, tá? E aí é dessa frequência que vem uma alegria mais genuína utilizando o mustard, tá? É uma felicidade apoiada por uma estabilidade dessa felicidade, tá? Uma felicidade mais controlada, mais... meu Deus, Rose, é você. E uma paz interna que se mantém firme em qualquer circunstância. Então, nesse exemplo que eu tô dando, tem sol ou chuva, a felicidade ela continua estável,
ok? Mustard, então, para quem tem uma tristeza sem motivo. Vamos para o penúltimo. Agora, nesta situação da pandemia, onde diversas pessoas tiveram seus estabelecimentos fechados, aonde diversas pessoas perderam o emprego, têm dificuldade de encontrar um emprego novo, né? Uma colocação novamente, a gente vê que as pessoas perderam a esperança, né? Elas se sentem desanimadas, se sentem desiludidas diante desta situação, diante da contrariedade dos acontecimentos. E aí ela se sente sem fé e cheia de dúvida em recomeçar, em tentar de novo, tá? A essência floral que ela precisa se chama Gentian, tá? Tem um vídeo só sobre ele falando no feed, tá? Eu não sei como que está intitulado, mas deem uma olhadinha lá. E o Gentian, então, gente, ele é justamente para essa falta de esperança, tá? Para dar uma perspectiva mais positiva do futuro para essa pessoa, para que ela acredite em oportunidades melhores, ok? E ela resgate essa fé, né? Que traz a certeza de que ela pode vencer, independente da dificuldade que ela tenha. Só de ela resgatar a certeza de que ela pode vencer, isso já dá uma força enorme para ela. Isso já faz com que ela inicie a concretizar na realidade dela pensamentos que ajudem ela realmente a alcançar os objetivos. Então, se essa pessoa ela está entrando em depressão ou ela está em depressão devido às circunstâncias que ela passou e se desanimou, utilizem o Gentian, tá? Também está sendo uma das essências mais utilizadas nos tratamentos pós-Covid, tá? Quando a pessoa ela foi acometida por um invasor invisível, né? E ela relata muito de que ela se decepcionou, ela se frustrou e ela tem medo, então, de ter contato agora com outras pessoas, ela acha que vai contrair a doença novamente. Então, para tratar o emocional, que já está sendo, graças a Deus, bastante apontada a importância do tratamento emocional no pós-Covid, gente, o Gentian, ele ajuda bastante para essas pessoas que desanimaram depois de contrair a doença, né? E sim, muitas estão desenvolvendo depressão, muitas mesmo. E agora a gente vai para a última essência, tá? Essa essência que eu vou falar agora é para a pessoa que ela se tornou indiferente à situação da vida dela. Ela não tem mais interesse em viver a vida de maneira colorida, ela não luta mais pela vida dela, ela se torna apática, a gente costuma dizer, tá? E mesmo passando por uma situação que é desagradável, ela não luta para sair daquilo. Tá resignada ali, tá? E na doença é uma pessoa que ela pode se conformar com o sofrimento. Nem reclama mais. Ela se acostumou com aquele sofrimento. E quando perguntam, ela diz: eu me acostumei com a dor, tá? Ela precisa do Wild Rose. Wild Rose é aquela essência que faz você lutar para ter uma vida feliz.
lutar para viver a tua vida de maneira que te traga prazer, que você não deixe a vida passar, que você viva a tua vida, que você queira viver, ok? Então, o floral Wild Rose, ele vai te resgatar o interesse genuíno pela vida, tá? Tanto no trabalho quanto na vida pessoal, tornando a tua vida mais emocionante, mais gratificante, né? Então, eu até dei um exemplo uma vez que eu disse assim, ó, aquela pessoa que não tá no trabalho que ela quer, mesmo sabendo que ela não quer aquilo para a vida dela, ela já tá triste, em depressão, mas para ela, tudo bem, é assim que vai ser, é assim que tem que ser. Ela tá deixando a vida dela passar, vivendo um dia após o outro, sem sentir o sangue correndo pelas veias, tá? Se a pessoa se sente dessa maneira, ela precisa tomar o Wild Rose para resgatar o interesse pela vida, para resgatar a emoção, a gratificação, né? E fazer com que ela lute pela vida dela, tá? Fazer com que ela tome iniciativas para realmente ir ao encontro da felicidade, tá bom? Agora então, pessoal, terminou, acho que foram 3 essências florais que eu disse. Se você anotou aquelas com as quais você se identificou, que eu falando aqui você disse sou eu, que nem a Rose ali falou, ó, essa sou eu. Então, é um floral que você pode sim estar utilizando. O floral não é especialidade médica. Ele é uma terapia baseada na energia das flores. Já tem... nós estamos em 21. Já deu agora uns 80 e poucos anos já, então, né? Quase 100 anos aí dessa terapia. E ela foi criada para que todas as pessoas pudessem estar se identificando com a essência floral e então escolhendo as suas essências, fazendo suas fórmulas e fazendo o seu tratamento. Isso descarta a necessidade de um terapeuta? Algumas vezes sim. Se você conhecer as essências, você tem a capacidade de fazer a sua fórmula floral. É isso que me trouxe aqui, né? É isso que faz com que eu venha aqui explicar para vocês. Porque com as essências anotadas, você tem total liberdade e segurança para estar pedindo para uma farmácia de manipulação um frasco de floral de Bach. Basta que você vá com os nomes das essências florais anotadas, tá certo? Por não ser uma terapia de especialidades médicas, por não ser considerado um medicamento, mas sim um complemento. Lembrando que é uma terapia utilizada no SUS já desde a década de 80, tá bom? Desculpa, da década de 80 não. Ela foi reconhecida para ser utilizada no SUS agora há alguns anos, mas ela já é sugerida, né, pela Organização Mundial da Saúde desde a década de 80, tá bom? E ela tem esse reforço do conhecimento popular muito forte. Então não tenham receios de fazerem as suas fórmulas florais. Quando você utiliza uma essência floral que não cabia para você naquele momento, você não vai ter efeito nenhum. Como não tem efeito colateral também, você simplesmente não verá um efeito, tá? Mas após 20 dias de tratamento, você acertando as essências, você já vai ver uma melhora naquelas questões. Outra coisa que eu também falei, tá, gente? Não vai escolhendo um monte de fórmula para não dificultar os resultados. Escolha 4, 5, aquelas que você disse, essa sou eu, tá bom? Então, com o nome anotado, vá até uma farmácia de manipulação e diga assim:
eu quero um floral de Bach, um frasco de floral de Bach com essas essências aqui, ó. De conservante, pode utilizar o álcool normal. Agora, se você não puder com álcool, você fala assim, ó, de conservante, pode usar a glicerina vegetal, tá? Tem alguns terapeutas que eles não gostam da glicerina vegetal, mas ela é um conservante natural também, ele é extraído do coco, de frutas, é um conservante para ser natural e não ou sintético, tá? A Narena Duca disse assim, ó, eu estou me sentindo bem melhor. Foi exatamente isso, após uns 20 dias, comecei a perceber nitidamente a mudança interna que está acontecendo comigo. Então, é como eu disse, né? Após uns 20 dias, você já começa a perceber as mudanças daquelas emoções negativas em emoções positivas. E não tendo pressa, né? Nessa cura. Porque quando você coloca pressão, quando você racionaliza um tratamento que ele é mais sutil, mais delicado, que ele mexe nesse nosso campo energético que é invisível, você não pode racionalizar, porque o racionalizar ele é físico. Então tome o seu floral sem pressa, tome de maneira correta. A frequência faz toda a diferença no resultado do teu tratamento, tá? Gente, dúvidas? Por favor, coloquem para mim que já deu 1 hora da nossa live. Vou abrir 1 minuto para vocês botarem suas dúvidas. Se não tem dúvida, eu peço para colocar o joinha para eu saber que podemos encerrar a live de maneira tranquila. Então, peço a colaboração de vocês, de me responderem. Eu sei que tem gente aí que eu tô vendo os números. Então, quando acaba o frasco, dá algum retrocesso se demorar a voltar a tomar? Sim, dá. Por quê? É como se você colocasse o teu celular para carregar. Quando a gente tá com a bateria descarregada e você coloca o celular para carregar, ele não tem que chegar a 100% para não descarregar totalmente? Quer dizer, para não descarregar mais rápido? Tem que, né? E assim é quando a gente faz a transformação energética de sentimentos, emoções negativas para o positivo. Se você corta, interrompe o teu tratamento floral, quando aquele comportamento ele ainda não está resolvido, aí você vai ter o retrocesso. Você precisa perceber em você que aquele comportamento ele tá sanado. Eu tinha um ciúmes danado do meu marido, um exemplo, tá? E aí você começou então um tratamento floral para fazer a transformação desse sentimento ruim de baixa frequência em um sentimento de amor incondicional, de amorosidade, de compreensão. Aí tá resolvido, eu não sinto mais. Tá bem saudável agora. Fechou? Não precisa mais daquela essência floral. Mas se você ainda tá sentindo um pouquinho e parou, vai ter retrocesso, gente. Vai ter retrocesso. Porque nós temos uma tendência a sermos imperfeitos, tá? Rosângela disse, os nomes dos florais, por favor. Rosângela, antes de eu apertar o botão para terminar aqui no Face, eu vou escrever, porque eu já percebi, mudei aqui eu vivo mudando, Rosângela, desculpa, mudei a câmera, mas eu vou descobrir, eu vou encerrar no Insta primeiro, e antes de fechar tudo, eu vou escrever aqui, tá, Rosângela? Fica aqui comigo.
Daí você me perguntou se não é melhor fazer outro frasco antes da reavaliação. Ainda sinto sim. Mas a tua reavaliação tá para quarta, não tá? Que daí na quarta, na quinta tu já pede, eu não sei, já acabou totalmente? Eu dou no máximo uma semana sem floral, tá, gente? Porque mais que uma semana sem floral é ruim. A Ione disse perfeito, ok, tudo certo, que bom, Ione. A Dani também. Acabou hoje. Não, fica tranquila, sem tensão. Sem tensão. Fica tranquila, tá? Tá tudo bem. Perfeito, sem problema, tá? A gente vai fazer a consultinha e daí quinta-feira você já pede para manipular. Não vai retroceder. Quando a pessoa não quer, não retrocede. A força do pensamento ajuda muito também. Não vai retroceder. Bom, pessoal, então é isso. Mais alguma dúvida aqui no Insta? Acredito que não, né? Então aqui no Insta eu consigo deixar na descrição os nomes dos florais, tá, pessoal? Eu vou deixar. Ah, obrigada, querida. Mas aqui no Face é que é uma coisa, não sei o que acontece. Então, aqui no Face eu vou ter que escrever. Não, retomar. Ah, achei aqui, ó. Vou botar aqui. Gente do Insta, eu vou dar tchau pra vocês, então. Muito obrigada, um beijo no coração e até quinta-feira. Quinta, gente, eu disse que eu ia trazer o outro tema da pesquisa, da votação, mas uma pessoa que quer participar do projeto de consultoria gratuito e aí eu preciso ajudar, né, gente? Então, quinta-feira, ao invés do tema, eu vou trazer a consultoria ao vivo para vocês. E aí, segunda, a gente retorna com temas, tá? Um beijo no coração de vocês, uma boa noite, um bom descanso, tá? Tchau, pessoal do Insta!